Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live pela Casa Fraterna Novo Caminho, que a gente dá continuidade ao capítulo 5º, já caminhando para o final. O capítulo 5º é Bem-aventurados os aflitos. E hoje a gente fala sobre o item 27, que na verdade é uma pergunta. Olá! Vamos esperar o pessoal entrar que a gente já começa. Boa noite, Mara Rigobelo. Muito bem. Boa noite, Sara. Boa noite, Edna. Ok, vamos chegando. Vamos chegando. Olá. Boa noite, Felipe. Duda, boa noite. Boa Ana, tudo noite, bem? tudo bem, e você? Olha, beleza. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito bem. Acenando aqui pro pessoal. Deixa eu escrever aqui, ó. Para o pessoal se orientar. Vamos lá. Capítulo 5º, item 27. Correto. Pronto. Fixado. Aí. Lembrando, pessoal, deixar a água aí do lado, à medida que a gente vai conversando. E antes de trocar ideia, né, faz a pressa, essa água vai sendo fluidificada. E aí vai nos trazer um pouco de conforto. Boa noite, Bia. Muito bem. Vamos começar então, Di? Vamos lá, podemos. Agradecemos a Deus, nosso Divino Pai, e a Jesus, nosso Mestre amigo, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui, dando sequência aos ensinamentos, uma oportunidade de termos juntos essas lições que nos servem de cartilha e nos calam fundo na alma como um bálsamo. Agradecemos pelas bênçãos que se fazem presentes em nossas vidas todos os dias e solicitamos à espiritualidade amiga a proteção e o amparo para mais essa semana e para os próximos dias que estão. E mais uma vez, damos por início a live desta noite e que assim seja. Assim seja. Vamos fazer a leitura do capítulo 5º, como o Di colocou para nós, o item 27. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos. O item que é esse que nós vamos ler, nós estamos no item Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. O item não, né? E o item que nós vamos ler é o item 20, que é uma pergunta. Então vamos. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir-se. Dissemos e repetimos frequentemente que está sobre essa terra de expiação para arrematar que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência anterior, o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências honestas. Alguns pensam que desde o momento que se está sobre a terra para expiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro, sim,
Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas, conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos, tu não irás mais longe. Sabeis que sua providência vos escolheu não como instrumento de sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação, que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto. Não digais, quando virdes um de vossos irmãos atingido, é a justiça de Deus. É preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Dai-vos sempre em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo o espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de devotamento, que qualquer coisa que faça para conciliar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas é Deus que pode detê-la ou prolongar, segundo julgue necessário. Não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerar sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Bernardino, um espírito protetor. Ótimo. O pessoal falou que tá dando umas cortadas, tem hora que dá mesmo. Deve ser a internet variando, viu? Tenta desligar e ligar o Wi-Fi. Daí. O seu mesmo, é. Aí tava dando umas. Realmente tava variando um pouquinho. Mas eu acho que é só a internet oscilando. Só. Beleza? Boa noite, pessoal que entrou agora. Muito bem, sejam bem-vindos. É uma pergunta extrema, mas estava dando para entender. Olha lá, ainda bem, né? Tá tranquilo. Vamos nessa. A pergunta é muito interessante, né? Muito interessante. Bom, o capítulo todo, Bem-aventurados os aflitos, fala de sofrimento e de consolação, por outro lado. Né? Dois lados aí da mesma moeda. Sofrimento e consolação. Porque é isso mesmo, desde o começo. Nunca foi diversa a frase do Cristo, né? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então ele sempre colocou nessas duas bases. E aqui é uma pergunta um pouco mais prática. Né? Um pouco mais prática. Pô, mas como é que eu faço? Eu tenho que deixar a coisa rolar? Né? Ou eu posso acabar com o sofrimento de alguém? Sem ferir aí os desígnios de Deus? Essa é a pergunta. Eu posso agir? Tenho permissão para agir? Ou não? Eu devo me conter? É isso. Né? O pano de fundo é esse. Deixar seguir seu curso, né? Igual tá aqui, eu deixa seguir seu curso.
E aí, que é Bernardin, né? Esse espírito protetor, ele traz umas informações extremamente importantes. Primeiro, para repelir uma interpretação que seria absurda, né? No sentido ali de, não, deixa mesmo, deixa estar. Tô vendo alguma coisa ali, mas eu não tô nem aí, porque Deus é justo, não é? Olha como é que um raciocínio pode chegar no absurdo. Pô, mas tem gente sofrendo, mas Deus é justo, não é? Não, então tem que sofrer mesmo. Então eu não vou fazer nada. E ninguém deve fazer nada, porque senão vai estar infringindo a lei divina. Vai estar se intrometendo nos desígnios de Deus, no que ele programou. Estranho, né? É uma linha de raciocínio. É uma linha de raciocínio, mas ela não é válida. Se a gente colocar o tempero que chama caridade. Uma coisinha, né? Um temperozinho que chama caridade. Aí fica incompatível. Aí essa proposta já fica absurda. Já vira o contrário do que seria um silogismo, um sofisma. Sofisma. Parte de uma verdade universal, bom, Deus é perfeito, né? E chega no absurdo de eu não preciso agir porque Deus é perfeito. Então aquilo que acontece tem que acontecer mesmo. A conclusão é absurda. Né? É isso que o Espírito aqui tenta fazer logo no início, que ele fala, essa interpretação aí vai ter funestas consequências. E essas reflexões devem ser afastadas. É isso que ele fala. Mesmo sabendo que tudo que acontece é consequência de nossas experiências anteriores. Mesmo sabendo que sim, existe um desdobramento. A causa e consequência continua do mesmo jeito. Mas é sobre isso aí que a gente conversa, né, hoje. A introduçãozinha básica, né, sobre isso, esse ponto de partida. E é o limite do fazer ou não fazer. Já de antemão, a gente sabe que dever cristão na verdade, é poder dever. Né? Pode e deve agir. Se você pode, você deve agir. No cristianismo, é sempre encarado assim. A gente nunca deixa o maior arrependimento que os espíritos têm, isso é ressaltado várias e várias vezes, é deixar passar oportunidade. Qualquer que seja. Né? Seja ela essa de agir, seja ela uma oportunidade de crescer, oportunidade que poderia ter feito ali, sair da zona de conforto, para talvez crescer, ou talvez não, mas se não faz, já é talvez não, já é com certeza não, né? Se não faz, o talvez sim é interessante, essa aposta. Sim. Bom, aí ele traz assim, oi? Só um comentário, é interessante estar inserido nesse tópico, né, das provas voluntárias do VNT, que nas lives anteriores estava sendo comentado sobre que é permitido para nós, né, provas. E essa pergunta vem na contrapartida. Se nos é permitido atenuar as provas dos outros. Dos outros. E tanto a resposta da primeira pergunta do tópico, que foi a da live passada, foi uma resposta que o suplício, né, o sacrifício, quanto dessa a ideia de que muitas vezes o abrandar a prova de outro se configura uma prova para nós, porque às vezes a nossa função é de talvez isso seja a nossa expiação, dar a prova do outro. Sim. Deu uma cortada, mas eu acho que deu para entender. Acho que o pessoal entendeu. O que a Ana falou foi que nas lives passadas, tá dando umas picotadas. Na live passada, o enfoque era se a gente poderia abrandar as nossas próprias provas, nossas próprias expiações. Né? Provas aí no sentido de expiações também. E nessa é em relação a terceiros. Uma coisa complementando a outra. Que é em relação a terceiros. A resposta somente é positiva. Claro que nos é dado abrandar os nossos próprios sofrimentos, né? Pelos nossos próprios atos. Tanto
que, conforme a gente já falou várias vezes, né, a programação reencarnatória ela é mutável. Evidentemente, existe uma linha ali de coerência que vai ser seguida. Um toque de determinismo tem que ter. Esse toque de determinismo chama expiação mesmo. Chama expiação. É o que nos, aspas, persegue para que a gente possa, igual está falando aqui, pagar as parcelas da nossa dívida. É isso, né? É isso. Então tem um quê de determinismo? Sempre tem um pouco. Nem tudo são flores, nem tudo é livre-arbítrio. Nem tudo. Não. Tem essa parcela de determinismo. O resto é livre-arbítrio mesmo. Aí são provas. E aí o planejamento reencarnatório que é feito e que tem essa pitada de determinismo, tem o resto que não é pitada de determinismo. E é aqui que a gente age para alterar. Mesmo a expiação, ó, é curioso, né? Mesmo a própria expiação ela pode ser atenuada conforme foi falado na live passada. Né? Se a nossa própria pode, por que não a dos outros? Né? E aí a gente vem com uma questão que é a seguinte: a lei de sociedade, sendo uma lei natural, ela nos faz integrar. Né? Ela nos obriga a integrar. A interação. Sob pena de ficar cada um no seu quadrado, literalmente, né? E isso não tem utilidade nenhuma para o progresso. Aí já afeta uma outra lei, né? Porque elas caminham juntas. Né? Não analisa uma lei assim, essa lei agora, a outra deixa para depois. Não, é tudo junto. Né? Deus não age assim, o armário da lei do progresso é esse, agora é só progresso, depois eu penso em sociedade, depois eu penso em destruição, depois eu penso em, né, o que quer que seja. Todas caminham juntas. Igualdade, né, tal. Trabalho. E aqui, exatamente, é trabalho. É trabalho. Como toda proposta cristã. É trabalho. Sempre foi sobre trabalho. Antigamente tinha aquela ideia, né? Os gregos tinham lá. Quem trabalhava era o excluído. O chique, o legal era não trabalhar. Era ir lá para a praça pública e tal. Oi? Ficar só pensando. Isso é que era Só pensando. Só filosofando lá, trocando ideia e tal. E deixa o trabalho para quem é escravo. Para quem não é cidadão. Não é da polis. Para quem não é considerado cidadão na polis. E aí ficava lá os bonitos, né? Só conversando e tal. E não produzia muita coisa, de fato. Produziram muito, né, na filosofia. Mas a ideia, ela é transviada. Ela é distorcida. Era. Felizmente a gente já passou disso. Hoje a proposta é trabalho. Então quando ele fala que a gente se depara com situações desse tipo, não tem outra finalidade. A não ser nos motivar o trabalho. A nos colocar, ao menos, colocar-nos em posição de trabalho. De fazer algo. essa parte aí. Ainda tá cortando. Não sei, acho que é a internet. Acho que aí não tem muita solução, não. Vou tentar Mas vamos lá. Vambora. o final aqui, final do parágrafo. E ao invés dessa intenção, né, de deixar a ferida, tá? Vamos deixar ela aberta, porque é Deus, eu achei muito interessante a gente se pôr na ideia de ver, né, trabalhar pelo outro aí, né, que é para ver os meios que o nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento. Ah, sim. O terceiro parágrafo, né? O final do terceiro parágrafo. Sim. E essa parte é fantástica. E a outra, a Glaucia falou, Nana, talvez o fone melhore. Fone de ouvido. Tem fone de ouvido? Vamos ver. Vamos fazer esse teste. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui, enquanto a Nayana pega o fone lá. No parágrafo anterior tem uma parte assim.
ainda na ideia daquela interpretação absurda, né, que deve ser afastada, para rebater isso, para depois a gente entrar no trabalho, que tem gente que pensa que não somente não deve fazer nada, olha onde chega, como também deve tornar mais proveitosa a expiação. Eu coloquei aspas no meu evangelho. Proveitosa a expiação, agravando-as. Olha que maravilha isso. O importante é participar, né? Aquela ideia. Mesmo que seja atrapalhando, né? O importante é participar. É assim que funciona? Não, né? É tipo isso. Não apenas no ajudo, né? Tô lá, só olhando. Como vou lá jogar gasolina, né? Para pegar mais fogo ainda no negócio. Apagar fogo com gasolina, né? O sujeito quer apagar o fogo, você entrega lá um galão, você fala que é água, né? Não, tá pegando fogo é porque tem que pegar. Aí você entrega lá a gasolina pro cara, ó, joga isso aqui que vai apagar na hora. O cara joga, né? Queima o resto. Mais ou menos nesse sentido, né? Simbólico, mas é mais ou menos assim. Olha que interpretação absurda. Olha que absurdo isso. Eu vou lá atrapalhar mesmo. Eu vou meter o dedo na ferida, revolver, né? Igual ele falou lá no final. A arma na ferida do sujeito. Para falar, não, agora ele vai ficar bem melhor assim. Quando eu revolver isso aqui, Eu tô ele vai ficar fazendo mais bem. proveitosa. Estou fazendo um bem. Né? Como sou benevolente, né? Nossa. Maravilhoso. Tinha que ter uma estátua minha aqui. Tão bem. Então ele, claro, né? Ele fala, isso não vale. Descarta isso. Essa interpretação é absurda. Primeiro, a gente nem sabe o que é para acontecer. E ele fala isso aqui claramente. Pô, mas tá, você tá pensando aí, tá escrito assim, mais ou menos. Né, que as provas devem seguir o curso e tal, né? Que Deus lhe traçou. Ok, perfeito. Isso é o óbvio, isso todo mundo sabe. Mas, você conhece o curso? É uma perguntinha tão, né? E aí a gente faz o quê? Você tá assim com Deus para saber o que ele planejou, né? Tá, trocando Bem mensagens, isso, diretas. WhatsApp, né? Com Deus. Isso. Ele sabe exatamente o que se passa na vida do cidadão que está lá precisando. Claro que não. Aí a gente fica calado. A gente não sabe. A gente não sabe nem a nossa. Vai saber dos outros. Né? Então a gente não sabe esse limite. É isso que está falando aqui, basicamente. Né? A ideia é essa. Deus pode falar, não vai além disso, vai ficar aqui. Aí eu vou lá gravar o negócio. Ué. Então eu estou colocando minha digital. Estou colocando a minha digital na ferida do outro para gravar. E ao colocar a minha digital lá, vai ficar um rastro. Que rastro? É digital mesmo. A minha. O que vai acontecer? Vai dar problema para mim. Claro que vai dar problema para mim. Eu vou ter que fazer alguma coisa depois. Vai ter que espiar de alguma maneira. Você está piorando a situação de alguém, quando na verdade a nossa função ela é de atenuar, ou pelo menos tentar atenuar. Ele se agrava querendo agravar, achando que está fazendo bem. É ignorância, né? Nesse próximo parágrafo aí que comenta sobre o ajudai-vos sempre, pois em vossas provas, ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas. Eu lembrei, quando eu estava lendo isso, eu lembrei de uma passagem de Jesus mesmo, que ele estava conversando com os apóstolos, espécie daquele culto que eles faziam na casa de Pedro, e os apóstolos estão comentando sobre a dificuldade, né, de muitas vezes você fazer um sacrifício para ajudar outra pessoa, que às vezes você está sem condição, você também está numa situação penosa. Aí Jesus conta uma historinha para eles daqueles dois viajores, né, que estavam viajando sobre uma tempestade e que eles encontram no caminho uma criança desfalecida, né? E aí um deles fala, não tenho tempo, não tem como eu ajudar, eu tô ruim também, olha o nosso estado, não, eu vou correndo na frente aqui que eu quero chegar na hospedaria. E o outro senhor, o que estava junto, o outro viajante, pega a criança, né, coloca aquele fardo ali sobre ele mesmo e vai. Então, quando ele chega na hospedaria,
depois de algum tempo, né, que ele fez a caminhada com esse sacrifício todo. No outro, ele não encontra o companheiro de viagem dele, e no outro dia ele vai procurar esse companheiro quando a tempestade passa e encontra ele morto, né, de frio mesmo ali. E aí a lição que Jesus traz pra gente é que ao ajudar a criança, ele foi ajudado, porque um manteve o outro aquecido ali naquela situação. E ele chegou bem e o que viajou sozinho não resistiu ao frio e acabou padecendo. E aí fica esse tapa na cara aí de que muitas vezes a gente acha que no nosso egoísmo, né, a gente fala, não vou ajudar não, porque eu nem condição de ajudar eu tenho. E aqui falando justamente isso, ajudai-vos em suas provas respectivas. Cada um tem a sua, mas a gente pode trabalhar junto e o negócio vai ficar mais fácil para mim e para você. Então vamos trabalhar junto. Não tem problema isso. Isso é a lei da caridade, isso é a lei do amor, né? Trabalhar junto mesmo. E eu me lembrei dessa historinha sobre esse auxílio mútuo, né? Essa historinha deixa essa lição aí. Perfeito. A história ilustra muito bem o mecanismo divino. Como é que a gente deve se portar. Perfeito. Nossa, maravilhosa a história. E aqui, pessoal, quando ainda no parágrafo anterior a esse que a Nayana comentou, ela comentou aqui no início do 4º parágrafo, que a gente deve se auxiliar mutuamente, né? Ele fala, na hora que ele fala sobre os meios, ele dá uns exemplos, dá 3 exemplos aqui. Quais meios para aliviar o sofrimento? 3 exemplos. Né? Conforto moral, amparo material, conselhos. Conselhos. 3 modos de agir aqui distintos. Aí é depender de cada um, né, do recurso que cada um tem para oferecer. Fato é, algo a gente sempre tem para oferecer. Tem que ser o ouvido. Só o ouvido. Mas às vezes é só o ouvido que precisa. É só o ouvido. Às vezes a única coisa que a pessoa está precisando é de alguém que a ouça. É de ouvir. Está sofrendo. Não, às vezes não é externamente, às vezes é interno. Às vezes externamente está até bem. Mas está precisando conversar com alguém. E não acha ninguém que quer ouvir. Né? Que queira trocar ideia. E aí não tem como fazer esse auxílio mútuo. Que a Nayana acabou de ilustrar aqui na história. Né? Aí a gente está desavisado no meio da rua, andando, e chega alguém e começa a conversar com a gente. Do nada. Esses do nada são interessantes. Muita atenção nesses do nada. Né, Nayana? É. São extremamente interessantes Não é e muitas do vezes muito produtivos. Do nada. Chega lá alguém e começa a conversar com a gente. E começa a contar uns negócios da própria vida que você não perguntou. Você nem conhece a pessoa. Aí você vai ouvir. Você fala, tô aqui, mesmo. Vou ouvir. Tá nem muito bem disposto, aliás. Nossa, então tá, vou ouvir. Vai, não custa nada. Aí vai, a pessoa vai contando. Bom, eu tive um problema assim, blá, blá, blá. Aconteceu isso e aquilo, você vai, tá. Tal. Às vezes nem tá bem disposto mesmo a ouvir. Tal. Aí, a pessoa falou. Ela para de falar. Ela falou, muito obrigado por ouvir. A gente fica bem assim, né? Pô, não fiz nada. Você fez. Você ouviu, pelo menos. É alguma coisa. Não é nada. Olha como é que é interessante. Como às vezes o nada pra gente é muito. Pro outro, né? Por isso que tem aquela frase, né? Que o pouco com Deus é muito. E às vezes a pessoa realmente não está nem muito disposta a ouvir, mas ouve. Faz o exercício ali. Vence, né? Resiste àquele negócio de, eu tenho que ir ali e tal. Sei lá, disfarça e vai embora, né? E deixa a pessoa lá, falando sozinha. Não, ela faz um exercício fraternal, isso é interessante. Faz um exercício fraternal de ouvir a dor de alguém. E vai, ouve, às vezes nem dá conselho, só ouve mesmo. Pronto. Já aliviou a pessoa e ainda agradece.
Isso não é raro de acontecer. Ainda mais no século XXI, as dores que mais surgem são da alma, né? O pessoal da psicologia sabe muito bem como é que é isso, né? São as dores da alma que estão falando. É uma mente ali, adoecida, alguma coisa assim. Problemas psicológicos, aí surgindo depressão, ansiedade. O século XXI é um século muito acelerado. As tecnologias que a gente dispõe nos predispõem a acelerar demais. Quando acelera demais, vem ansiedade, vem outras questões que nos colocam em fragilidade, posição de fragilidade. E aí é bom ter alguém para conversar. Né? Por exemplo, a Mayumi colocou assim, a Glaucia falou, ouvir é um aprendizado. E é a experiência, né? Experiência de cada um. A gente ouve a experiência e a gente aprende mesmo. E a Mayumi falou assim, o famoso ombro amigo. É o que ouve. O que ouve mesmo. Perfeito. E se tiver, né, conselho aí para poder fornecer, ótimo. Mas se não tivesse, pudesse apenas ouvir, ótimo também. E aí tem outras formas, né? Aí, conforto moral, amparo material e conselho. Bom, 3 exemplos aqui de atuação para nos ajudar nesse trabalho. Que a gente precisa trabalhar mesmo. O jeito que ele fala é muito interessante. Pensar, se Deus não me deu como prova também, que a gente pode estar implicado. Olha como é que é a situação. Às vezes, esse do nada não é do nada. E aí você está na situação ali, sendo provado. É prova. Foi colocado ali porque tinha que estar ali. Tinha, mesmo, de qualquer maneira, está ali. E aí, como prova também, ou talvez como expiação. Aqui ainda mais complicado ainda. Por isso que a gente tem que ficar esperto com essas situações aí, ainda que pareçam do nada. O poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. E é isso que traz um pouco de calor para nós, né? Ainda trazendo aquela história à tona que a Nayara contou, né? É isso que traz um pouco de calor para nós, quando a gente se coloca na posição de fazer algo, as coisas vêm, né? Para a gente fazer o trabalho, ele aparece, vem aparecendo. E a sensação de auxílio, essa, como o próprio Evangelho fala, é indescritível, né? Fala que é gozo inefável, né? Quer dizer, uma sensação de alegria ali, indescritível que vem, de poder auxiliar, né? De poder enxugar a lágrima, de poder ouvir mesmo, ser o ombro amigo, como disse a Mayumi aqui. Faz mais bem para nós do que tudo, né? O ajudar. Também. E aí estamos sendo beneficiados e ganhando experiência. Ganhando experiência, porque a gente está ouvindo, a gente está trabalhando, está fazendo alguma coisa, já fica registrado. Então já está lá, no nosso registro espiritual, né? Mesmo que a gente, mesmo quando nós, que a gente não, mesmo quando nós perecemos fisicamente aqui, isso vai ficar registrado no nosso espírito. Então, quando ele fala aqui instrumentos de tortura, né? Auxiliar sempre provas mútuas, jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Quer dizer, piorar mesmo a situação, né? Aquilo lá que a gente já comentou. E que joga ainda mais responsabilidade para o espírita. Ele dirige essa mensagem aqui, ele fala, o espírita, então, nossa, esse pensamento deve revoltar aí no bom sentido, né? Não é sair quebrando, não. É incomodar mesmo. Todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, ou seja, né? Esse espírita tem um quê? Diferente, tem algo a mais. Porque tem informação a mais. Então, naturalmente, tem mais responsabilidade. A responsabilidade aqui que ele joga sobre os ombros dos espíritas, que é uma responsabilidade bem tranquila, que é só entender a extensão da infinita bondade de Deus. É só essa a nossa carga aí. Super tranquilo, né? Super tranquilo. Bem tranquilo. Ele fala isso mesmo. O espírito é mais do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Bem tranquilo. A gente tenta, né? A gente vai tentando, pelo menos. Vai estudando, né? Vai tentando.
Ele fala que a vida do espírita, o espírita deve pensar que a sua vida inteira tem que ser um ato de amor e abnegação. Por mais que faça, e que por mais que faça para contrariar decisões do Senhor, sua justiça seguirá seu curso. Então, conclui nesse parágrafo o seguinte: pode, sem medo, ou podemos nós, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação. De quem? De alguém. Aqui o foco são os terceiros mesmo. Naquele contexto que a gente havia comentado aqui. A Nayana caiu, peraí que eu estou voltando. Que a gente havia comentado mais cedo, né? A mensagem anterior era própria, expiação aqui, a dos outros. Entrou. Pronto, voltou. Acontece, é assim mesmo. E tem uma coisa que é interessante também de comentar, que quando a gente olha esse tipo de situação, pessoal, e aponta e fala, não é assim, ou não é assim, ou assim deve, ou assim não deve, o que a gente está fazendo, senão um julgamento? Não é? Olha como é que isso é interessante de pensar. Julgamento. A gente está julgando alguém, julgando as pessoas, julgando a situação. Julgando. E E não só do Cristo, óbvio que o dele está incluído. Já presume, já está presumido. Né? É tudo a partir dali. Os outros missionários também. Eles não ficam perdendo tempo no julgamento. Vou usar essa expressão mesmo. Perder tempo no julgamento. Vai. Aí vige, se aplica o só vai. Só vai. E assim, até comenta sobre, a gente não acha que é assim, um orgulho muito grande a gente achar que tem que podemos, aumentar a dose de veneno, para piorar a situação da pessoa. Vai no que você está comentando aí, junto com o que você está comentando, sobre o julgamento e a questão do orgulho. Por que eu acho que eu tô tão acima da outra pessoa a ponto de saber que ela merece um agravamento da prova? Quem sou eu? Né? Quem somos nós? Sentido. Não, a gente não tá... Nós não temos a menor... Nosso teto é bem de vidro mesmo, né? Assim, a gente não tem direito nenhum de julgar o que o outro precisa para poder espiar. Eu lá sei o que é a expiação do outro, né? Isso não me compete. Não é. Às vezes a gente acha que o que a gente está espiando, na verdade, é uma coisa que a gente mesmo criou nessa vida. Sim, a gente já leu isso. Causas atuais das aflições. Sim. A gente criou. Né? Uma coisa que a gente fez há 5 anos, sei lá, repercute agora. Sim. A expiação não é. Não é. Tinha nada a ver com o seu planejamento. Mas na verdade você fez há 5 anos. Está repercutindo agora. Né? Então a gente não tem mesmo a noção. É humildade. Nossa, é por isso que é tão complicada a tal da humildade, né? Envolve tanta coisa. O tanto que esse tópico é profundo, né? Porque ele fala sobre egoísmo, sobre humildade, sobre orgulho, sobre caridade. Ele fala sobre... Não julgar. É muita coisa em um tópico pequeno aí. É muito mais profundo. Uma vez, demais. Mais uma vez nos induzindo aí, nos estimulando a fazer. Né? Então pode e deve. Trabalho, sempre, né? Aqui pode sem medo, né, fazer os esforços. Mas eu vou acrescentar o deve, né? Pode e deve, pois fazer os esforços para aliviar. Vai ficar lá. Né? Além de ajudar o cidadão que está precisando ali, o irmão próximo, alguém que está precisando, vai ficar lá. Nosso registro também. Então a gente também recebe um influxo aí. O carinho da espiritualidade, verdadeiramente, né? Então tá de olho o tempo todo, né? Fazer o quê? Eles estão aqui de olho. Estão de olho na gente o tempo todo. Não só os nossos protetores, os nossos mentores, etc. Mas todos conseguem nos ver do plano invisível. E que muitas vezes a gente não consegue, mas eles nos veem. E aí aquela questão do julgamento, ela é meio que
contraria a proposta da caridade e do amor. Por isso que também é interessante, né? Observar por esse prisma. Contraria. O Dalai Lama ele tem uma frase, né? Que o amor é a ausência de julgamento. É a ausência de julgamento. Isso é muito profundo. E aí o só vai é assim mesmo. E aí a gente recorda, só para não perder o costume, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. O tópico é caridade, o amor ao próximo, e é a caridade. A pergunta. Quando ele pergunta assim, qual é o verdadeiro sentido, né, da palavra caridade? E aqueles 3 caracteres. Benevolência para com quem? Todos. Todos. Ué, mas e o sujeito que está espiando aí, que eu estou olhando e tal, do sofrimento? Todos. Mas e o outro lá, que talvez nem esteja espiando, seja uma prova e tal? Então, todos. Mas e o meu vizinho chato, que não para de me encher o saco? Todos. Mais alguma pergunta? E a resposta é uniforme. Todos. Benevolência para com todos. E aí, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? São os caracteres. Aqui mais na parte da benevolência. A proposta é o foco aqui desse texto. Mais nessa parte da benevolência. E aqui agir mesmo. Agir. Já que caridade é o amor em ação. Muito bem. Tem uma lição interessante aqui. Do Caminho, Verdade e Vida, para poder fechar. É o item 6, capítulo 6, ou lição 6, né? Do Caminho, Verdade e Vida, que ele é Emmanuel e Chico, da dupla dinâmica. Chama Esforço e Oração. É o seguinte. Vou direto para a leitura sem a passagem. De vez em quando surgem grupos religiosos, atenção, que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são 2 características da sua atividade divina. Aqui fala, Jesus, né, depois de trabalhar, ele se retirava e fazia oração. Mas o que tem isso a ver? O que tem isso a ver é o seguinte. Estudar é importantíssimo. A gente conversou sobre isso até no estudo de domingo, né, da Casa Fraterna. Estudar é importante? É importantíssimo. E rezar é importante pra caramba, igual eu tô falando aqui. E só isso é importante? Não é só isso que é importante. Se retirar da batalha, isso já foi falado. Soldado que se retira da batalha não tem mérito nenhum. Mérito nenhum. Ele pode ser um exímio, hábil de tudo. Ele é super habilidoso, ou um religioso. Conhece a fundo o Novo Testamento. Conhece tudo que Jesus fez. Conhece, etc. Sabe de cor. Mas se retira. Entende que não precisa fazer muita coisa. O negócio é só rezar. É só ser de determinada ordem religiosa que já está salvo. Sem ir à luta. E observa. Quem está passando necessidade. E não faz nada. Alguém em dificuldade e continua rezando. Mas tudo bem. A prece é importante também. Só que não só. Né? A pessoa está precisando lá, Nayana, que é médica. Primeiros socorros. Chega lá, pronto socorro. Chega, né, daquele jeito. Todo mundo correndo, corre para lá, corre para cá, não sei o quê. Põe o sujeito lá, na maca e tal. Aí o médico vai fazer o quê? Vamos rezar um pouquinho. E pera só um minutinho, não, vamos, né? Vamos rezar, o sujeito perdendo sangue. Vamos rezar um pouquinho. O que a gente, né, tal coisa. Não! Gente, vamos combinar, né? Então, aqui, a gente até reza, Diego, mas fazendo. Com certeza, né? Obviamente reza, né? Senão... Deus me ajuda aqui que o negócio é difícil.
A gente né, faz. mas faz. Mas faz. Age. É. Esse é o detalhe básico aí, né? Não faz oração e vai embora, né? Não, Deus cuida. Se aconteceu é porque era para acontecer. Deus Né? quis. Então eu vou me retirar. Deus quis, né? Deus permitiu, então tá tudo certo. Eu vou me retirar. Vamos fazer um lanche ali. Né? Vamos ver na volta. Qualquer coisa, né? A gente age. Se fosse assim, o próprio Jesus, né? Por que Jesus teria curado um tanto de enfermos igual ele curou, tanto de coisas que ele fez? Não é para deixar seguir o curso? Não é a vontade de Deus? Né? Por Sim. que o próprio mestre interferiu nisso? Ficaria estranho, né? Sim. Ficaria ele o rebelde, o insurgente. Sim. Mais uma interpretação absurda. Né? Não se deve fazer. Então, se a proposta, para concluir, é seguir mesmo, por exemplo, por que não seguir mesmo, né? Por exemplo? Exato. Aqui, no agir, é o só vai. A necessidade está aí. Tem alguma condição de agir? Alguma condição, de fato. Né? Tem condição? Tem. Então vai. Então vai. O máximo... Faz. Então faz. Então faz. Está na posição de agir? Pode. Beleza. Vai e faz. O máximo que vai acontecer é ganhar uns bônus hora depois. E a gratidão de alguém. A proposta é ruim? Será? Muito bem. Então, de minha parte, encerro por aqui, já agradecendo a presença do pessoal, de todo mundo que esteve conosco, pela paciência, né, pela interação, convidando, claro, para as próximas lives, que possamos estar juntos aí, estudando, entendendo um pouco mais dessa doutrina cristã tão maravilhosa, né? Nos ajuda tanto a sossegar, né? A acalmar um pouco e nos orienta a agir. É isso? Então, isso. valeu. E muito obrigado, Nayana, também, que gentilmente, né, se propôs a estar aqui na live de hoje. Eu que agradeço, Ti. Agradeço a oportunidade de aprender mais uma vez, né? Junto aí com todos vocês. E para a gente lembrar sempre dessas liçõezinhas que vem aí desse item, de um capítulo do Evangelho, né? Lições do tanto de coisa que a gente comentou sobre caridade, amor, egoísmo, sobre não julgamento. Então, uma série aí de lições que ficam para nós. E da frase do Paulo, né, que fala que é grande a piedade com contentamento. Então, também não é só o ajudar, né? Vamos ajudar aqui, porque não, então eu tenho que ajudar, então eu vou ajudar. Eu vou fazer, mas aquele cara é um viciado. Eu vou fazer, mas... Meu gato fazendo barulho. Eu vou fazer, mas tal coisa, mas a pessoa mereceu. Se ele está passando fome é porque ele estava precisando. Então, não é assim que a piedade deve funcionar, né? Piedade com contentamento. Faça de coração, sem julgamentos. Acho que é o finalzinho aí para a gente isso ficar martelando na nossa cabeça. Perfeito. Muito bem. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite e até Tchau. a próxima.